Oi, pessoal do Primeiro Super, tudo bem? Hoje eu tô aqui para ajudar vocês com a lista de exercícios do professor de Biologia, João Lucas. Tudo bem? Vamos começar essa tarefa? Então, o primeiro exercício é esse aqui, ó, o número 6 da apostila de vocês. Associe a coluna 2 à coluna 1. Na coluna 1, ele relaciona as fases de desenvolvimento. Então, olha só, como número 1 eu tenho fertilização, como número 2 eu tenho gástrula, como número 3 eu tenho blástula, número 4 segmentação e número 5 neurula, tá? Na coluna 2, ele relaciona as características de cada fase. E a ideia é que a gente preencha cada um desses parênteses com o número indicado na coluna 1, tá bom? Então, vamos começar? O primeiro parêntese traz assim: fase caracterizada pela formação do tubo neural. Gente, qual que é a fase em que o tubo neural é formada? É na 5, na neurula. E aí, entre as alternativas, a gente já vê que pode ser, então, alternativa A, alternativa C ou alternativa E. Vamos ver o segundo parêntese. Fase em que o ovo se divide sucessivamente até as células atingirem as dimensões normais da espécie. Nesse caso, essa divisão sucessiva das células acontece durante a segmentação, que é o número 4 da coluna 1. E aí, entre as alternativas, eu permaneço com a A ou com a alternativa C. Vamos continuar. No terceiro parêntese, ele diz assim: fase durante a qual os gametas se unem. A união de gametas, gente, é a fecundação ou fertilização, que seria o número 1. E eu mantenho, então, as alternativas A e C. Meu Deus, vamos continuar. O quarto parêntese diz o seguinte: fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena cavidade central. Daí não tem erro, né? Essa fase ela é a blástula. E aí a blástula está com o número 3. Entre as alternativas, só pode ser, então, a alternativa A. Mas vamos confirmar se é isso mesmo? O último parêntese traz o seguinte: fase na qual se origina o intestino primitivo. Intestino primitivo, gente, é o arquêntero, lembra? E aí o intestino primitivo ele é formado sempre na gástrula. Tudo bem? Então essa, a questão 6, a resposta é a alternativa A. É uma boa questão, hein? É uma questão que exige da gente aí algum estudo, tá bom? A questão 9, ela já fala: as frases a seguir descrevem algumas fases do desenvolvimento embrionário de um cordado primitivo. E ele me dá 3 itens. No item A, ele diz: o embrião é constituído por uma camada de células circundando uma cavidade interna cheia de líquido. Gente, essa cavidade é a blastocele. E essa fase em que você tem uma camada única circundando essa cavidade é a blástula, tá? Então, o item A tem que ser blástula. Daí, o item B me traz o seguinte: o embrião é um aglomerado compacto de dezenas de células. Esse embrião aglomerado compacto de dezenas de células só pode ser a mórula. Então, o item B tem que estar relacionado à mórula. E por fim, o item C, o embrião possui uma cavidade interna denominada arquêntero. Arquêntero e uma abertura denominada blastóporo. Matou a charada. Qual é essa fase que eu tenho arquêntero e blastóporo? Ela é gástrula. Então é mórula no B, mórula no item B, blástula no item A e gástrula no item C. Isso me dá a alternativa E. Tudo bem? Vamos continuar. A próxima questão dessa tarefa aí, gente, é a 10. A frase a seguir descreve uma das etapas do desenvolvimento embrionário de um embrião. Vamos ver a descrição que ele dá? As células dispõem-se de tal maneira que acabam circundando uma cavidade cheia de líquido. Só pode ser blástula. E aí ele continua o enunciado. As etapas do desenvolvimento anterior e posterior são descritas respectivamente. Então vamos lá? A blástula, antes dela vem a mórula e depois dela vem a gástrula, tá bom? Então tem que ser mórula e gástrula, alternativa B. É uma questão que exige algum cuidado, porque vai que a gente, na pressa, né, erra a sequência das etapas. Isso não pode acontecer. Muito cuidado com questões como essa.
A questão 11, gente, também é uma questão boa da gente fazer, mas precisa ter conhecimento prévio, senão não consegue. A 11 traz assim: o fenômeno que caracteriza o início do processo de neurulação nos cordados é a neurulação, tem que ter formação do tubo neural. E a formação do tubo neural ela só é possível porque inicialmente eu tenho a formação da placa neural. Isso me dá a alternativa E. Então, olha só, não é uma questão difícil, é uma questão bem direta, porém exige novamente conhecimento prévio, tá? Cuidado para não errar uma questão como essa. E, para terminar essa tarefa, a questão 13, que não é uma questão muito fácil, até porque ela traz figuras. Vamos lá. As figuras a seguir representam 3 etapas do desenvolvimento embrionário do anfiófito. Vamos analisar essas figuras? A figura A, gente, é uma cavidade envolta por células. Então, é uma blástula. A figura B é um maciço compacto de células. Só pode ser quem? A mórula. E na C, eu vejo uma cavidade interna, que é o arquêntero. E eu vejo na base que existe um porozinho de saída. Esse primeiro poro, o blastóporo, ele pode originar ou a boca, em protostômios, ou o ânus, em deuterostômios. Certo? Então, ele começa a resposta assim. A ordem que essas fases ocorrem tem que ser primeiro a mórula B, depois a blástula A e depois a gástrula C. A sequência tem que ser BAC. Daí só pode ser ou alternativa B ou alternativa C. Vamos ver a B, se é ela a alternativa que a gente tem que marcar? BAC, sendo que a etapa C é chamada de gástrula, caracterizada por apresentar uma abertura que, nos equinodermos e nos cordados, origina o ânus e nos anelídeos a boca. Totalmente correta, gente. Vamos lembrar? Deuterostômios é todo mundo que tem o primeiro poro ou o blastóporo originando o ânus. Entre os deuterostômios, quem estão? Os equinodermos e os cordados. Aliás, o grau de parentesco entre eles ele é determinado, inclusive, porque o blastóporo dá origem ao ânus. Todos os animais na escala evolutiva que vem abaixo deles, o blastóporo origina a boca. São denominados protostômios. E se eu pensar nos anelídeos, por exemplo, a minhoca está abaixo dos equinodermos. Tudo bem? Então, nesse caso é a alternativa B, a questão 13, mas vamos ver por que a C está errada. Ele diz assim na C, BAC, sendo que a etapa B é chamada de mórula. Sim, caracterizada pela presença do blastóporo. Blastóporo não surge na etapa da mórula, surge na etapa da gástrula. Blastóporo não é visto em B, ele é visto em C. Tudo bem? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Em breve nos veremos em outros exercícios. Bons estudos aí para vocês. Estamos juntos, porém cada um na sua casa. Tá bom? Super beijo, galera. Até mais.